Vamos falar agora de economia com o professor César Fortes no quadro Economia em Dia. Vamos aqui, ó. O professor César Fortes está aqui, porque o tema é esse aqui, ó. Dicas para a aposentadoria. É o meu sonho. Eu estou doido para me aposentar. Vem, meu primo, você está perto? Se aposentou? Como é? Está pertinho, tá? Meu primo está perto, mas está ajeitado. Professor, muito obrigado pela participação. Prazer recebê-lo aqui, sempre importante. Mas muita gente, professor, pensa que se aposentar é só completar tempo de serviço, chegar na idade, precisa ter mais, olhar com mais cuidado essa questão da aposentadoria. Daí, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Douglas. Boa tarde a todos. Pois é, Douglas. Eu tenho recebido muita consulta nas redes sociais sobre essa questão da aposentadoria. Fale, pois chegou o momento, chegou o dia da gente conversar. E basicamente, queria que passasse, por favor, basicamente as perguntas são: quanto devo poupar para minha aposentadoria? Depende de que isso? E quanto devo guardar para me aposentar? Bom, nós vamos tentar fazer aqui uma espécie de um cálculo com exercício para você ver como é que a coisa pode funcionar, tá certo? Então, adiante, por favor. Para começar, temos que ver o seguinte: as dicas são para aqueles que podem e pretendem se aposentar com valores superiores ao que o INSS paga. Atualmente, o INSS remunera para efeito de aposentadoria de R$ 1.200 até R$ 7.087. Esse valor de R$ 7.000, R$ 6.000 é muito alto para quem sempre colaborou com valores muito altos desde o primeiro momento. Por isso que você não tem quase ninguém com esses valores. A grande maioria das pessoas se aposenta com o salário mínimo mesmo. No caso do Piauí, mais de 80% das aposentadorias. E a segunda coisa, que é muito importante também, é o seguinte: quanto mais cedo você começar a poupar, mais leve será o sacrifício, porque não é fácil, o sacrifício é razoável. E tem muito a ver com a variável cultural. Nos Estados Unidos, por exemplo, Douglas, é muito comum uma criança, um bebê, fazer um aniversário e ela recebe como presente $10, um chequezinho de $10, já pensando na aposentadoria da pessoa, um bebê. Imagine, para nós aqui seria uma loucura fazer um negócio desse. A gente dá, muito brinquedo, ainda que seja em excesso, mas o nosso negócio é brinquedo. Lá eles se preocupam com a formação superior, pagar a faculdade e também com a questão da aposentadoria. Você vê que é uma coisa cultural. Então, vamos adiante, por favor. Foi criado por um consultor financeiro chamado Martin Iglesias. Ele criou uma regra, essa regra do 1369. Eu vou tentar trocar em miúdos meio rapidamente, que é para responder todas aquelas perguntas através dessa sequência de números 1369. Adiante, por favor. Então, espectador, a primeira coisa que você tem que definir é o seguinte: qual é a minha renda mensal? A próxima lâmina, por favor. Qual é a minha renda mensal com a qual eu quero ficar? Então, primeira coisa, eu estabeleço a minha renda, eu pego a minha renda mensal e multiplico por 12 para saber qual é a minha renda anual. Então, vamos dar um exemplo. Se eu quero ter uma aposentadoria de R$5.000, tá? Quando eu me aposentar, eu quero ter R$5.000. Quanto que eu devo poupar? Que é uma das perguntas. Aí eu respondo: isso depende da sua idade, no momento que você está. O que esse sistema aponta é o seguinte: quando eu completar 35 anos, eu devo ter 1 ano de renda mensal. Portanto, 1 ano de renda mensal, que seria R$60.000 guardado na poupança. Isso aos 35 anos. Aos 45, eu já devo ter 3 anos da renda mensal. Ou seja, 60.000 vezes 3 é R$180.000. Com 55 anos, eu devo ter 6 anos de renda mensal. E, finalmente, aos 65 anos, eu tenho 9 anos de renda mensal. Se eu alcançar isso aqui, eu posso, aos 65 anos, ter o meu rendimento de R$5.000 mensais, porque eu não vou ter problema nenhum até a minha morte. Eu posso retirar esse dinheiro da minha poupança. Esse é uma espécie, então, de previdência particular, minha, que eu posso fazer perfeitamente. Então, espectador, você tem que ver muito qual é a sua situação.
onde é que você se encaixa. Quanto que você quer ficar com renda mensal, com isso você calcula a sua renda anual e aí vê a sua idade. Por exemplo, o Douglas estava falando aqui no intervalo que ele está com o sonho de se aposentar, pois o Douglas tem que ver em função da sua idade qual é a grana que ele tem lá. Ele está aqui com 47 anos. Então, ele tem uma renda mensal de uns 40 mil reais, mais ou menos, a mensal. Nunca. Então, se o Douglas tem aqui os 47, ele já passou 2 anos desse momento aqui. Nesse momento, o que o sistema diz é que ele deveria ter guardado 3 anos da sua renda mensal. Então, eu imagino quando é a renda mensal dele, multiplica por 12 para saber qual é a renda anual e multiplica depois por 3 para saber quanto que ele deve ter. Se você fizer isso, você vai ter a sua aposentadoria privada, complementar, feita por você mesmo. Mas muita gente vai me dizer, mas eu não tenho condição de poupar meu dinheiro, eu não tenho condição de poupar nada, quanto mais esses valores altos. Pois é, infelizmente, a grande maioria da população brasileira e piauiense em particular não tem condição disso, especialmente nesse momento de dificuldade. Mesmo vendendo um imóvel, não chega aqui. É por isso, espectador, que a grande maioria das pessoas fica limitada ao INSS. E aí não consegue alcançar o sonho de ter, uma vez aposentado, o nível de vida que teve quando estava na vida ativa. É porque é difícil mesmo, é complicado fazer. Tem mais uma informação a seguir, por favor? Isso aqui, quanto guardar mensalmente, para ficar mais fácil? Bom, de 25 a 40 anos, o ideal é você guardar um percentual da sua idade menos 15. Por exemplo, se você tem 40 anos, 40 menos 15 dá 25. Você deve guardar 25% da sua renda para efeito de aposentadoria. Se você tiver de 40 a 50 anos, que é o caso do nosso Douglas, tem que ser a idade dele, 47 menos 10. 47 menos 10, 37. Teria que pegar 37%, um pouco mais de 1/3 do salário dele, já pensando na aposentadoria, para ele manter, quando aposentado, o nível de renda que ele tem hoje. Vejam só, essa que é a pergunta. Não é fácil, é nada, é dificílimo. Por isso poucos conseguem, por isso poucos idosos conseguem ter, ao chegar na terceira idade, ao pendurar as chuteiras, o nível de vida com a tranquilidade que tem quando ativo. Finalmente, quem começa com mais de 50 anos, aí a coisa é difícil. Quem começa a mais de 50 anos, ou seja, passou toda a vida e não se preocupou com a aposentadoria, tem que poupar, tem que fazer um percentual da sua idade. Ou seja, se eu tenho, por exemplo, 60 anos, eu tenho que poupar 60% da minha renda, porque eu cheguei muito tarde para poupar. Moral da história, quanto mais cedo você começa, mais leve é o fardo, tá certo? Mais leve é a questão da aposentadoria. Bom, eu espero com isso ter tornado mais fácil ou ter dado caminhos para essa questão sobre a aposentadoria. Tá certo? Colocar a seguinte, por favor. Aí nós estamos a sugestão de temas. Muitos me perguntaram sobre a aposentadoria, está aqui no Instagram. Instagram é César.Fortes, no Instagram e no Facebook Antônio.Fortes. Aí para quê? Para você mandar as suas sugestões, como mandaram para o professor César Fortes a questão da aposentadoria. Você está vendo que não é fácil, né? Não é como disse o professor mesmo, se você for, assim, é raro você encontrar um caso de alguém dizer o seguinte, pode só afastar um pouco, professor, pronto, dizer o seguinte, não, eu consegui manter o mesmo padrão de vida depois de, ou então melhorei. É quase impossível aqui no Brasil. Todo mundo reclama que perdeu isso. E olha, aqueles que perderam um pouco, de graças a Deus. Muitos perdem mais. Então, você quer saber mais sobre algum tema que você tem interesse? Está aqui, Instagram César.Fortes e o Facebook Antônio.Fortes. Tenho certeza que o professor César Fortes passou um raio-x aí da questão da aposentadoria. O professor está falando aí, não é nem da aposentadoria do INSS, não. A aposentadoria se pode fazer para complementar. Exatamente. Para tentar manter o mesmo nível. Tem muito autônomo, por exemplo, que nunca teve carteira assinada nem nada. Faz como? Como é que ele vai fazer? Pode se aposentar pela idade, mas isso é nada, né? Exatamente. Professor, obrigado. Até a próxima. Pois não. O professor está de volta na próxima terça-feira. Aí nós estamos
de novo falando de economia no quadro Economia em Dia.